Artigo: A esquerda brasileira e o crime organizado. Essa é mais uma daquelas histórias que conto por aqui que vocês deveriam saber, mas por algum motivo não te contaram. 17 de dezembro de 2020. A esquerda brasileira e o crime organizado. No segundo turno da eleição presidencial de 2018, 82,47% dos presos votaram em Haddad e 17,53% em Bolsonaro, PSL, segundo o levantamento da Globo. Oh, isso diz muita coisa, né, gente? Esta é mais uma daquelas histórias que conto por aqui que você já deveria saber, mas por algum motivo não te contaram. O maior crime, organização criminosa, é definido pela legislação brasileira no artigo tal que diz: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou seja, de caráter transnacional. A divisão jurídica talvez não seja nenhuma novidade para você, leitor, mas você saberia explicar o fenômeno histórico por trás do surgimento do crime organizado no Brasil? E a razão deste ter íntima relação com a esquerda brasileira? Não? Então senta que lá vem história. O crime organizado surge no Brasil na década de 70. Uma das primeiras organizações dessa espécie é o Comando Vermelho. O Comando Vermelho descende da facção Falange Vermelha, criada pelo traficante Rogério Lengruber, ou Bagulhão, 1956 a 92, na década de 70. Década de 70, quem era presidente? Era o regime militar do Emílio Garrastazu Médici. Ou seja, lá atrás, regime militar. Ah, Walter, então foram os militares que criaram. Calma, escuta aí. Em 1979, o Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, ela muda de nome para Comando Vermelho e após a morte de Bagulhão, ela muda novamente o nome para Comando Vermelho Rogério Lengruber em sua homenagem, CVRL. Um dos fundadores da Orcrim, William da Silva Lima, o professor, explica a mudança do nome. Vocês da polícia botaram o nome do nosso grupo de Falange Vermelha. Achamos poder mais de direita. Falange nos faz lembrar a Espanha de Franco fascista. Por isso achamos mais adequado o Comando Vermelho que possamos usar. Alguns intelectuais sugeriram transformar a nossa instituição em política, porém vejo que ainda não é chegada a hora. O jornalista Carlos Amorim também escreveu a respeito. O próprio nome da organização de Falange Vermelha é o Falange LSN, porque em suas fichas no sistema penal fluminense aparecia uma tarja vermelha com a inscrição LSN, ou seja, presos comuns condenados pela Lei de Segurança Nacional, por conta dos assaltos a bancos e a instituições financeiras. Mas os políticos disseram aos bandidos que Falange era coisa dos fascistas e nazistas europeus. Aí o nome mudou o Comando Vermelho. O Comando Vermelho começou a se organizar a partir da união entre presos comuns e presos políticos, como observa Carlos Amorim no seu livro vencedor do Prêmio Jabuti, Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado. Esse fenômeno não é original. A máfia russa moderna, por exemplo, surgiu após a criação dos gulags, campos de trabalho forçado de segurança máxima que tinham como objetivo punir os que fossem considerados inimigos do Estado, onde se formou a elite criminal soviética. Gulags, por sinal, foi criado pelos soviéticos, pelos comunistas, e muitos socialistas, comunistas hoje em dia, passam pano pro gulag. Não é aquilo tudo não. Se você acredita nisso, só um livro para você. Arquipélago Gulag. Procura aí, leia, e você vai ver que não era bonzinho coisa nenhuma, tá? Inclusive o seu Stalin, de certa forma, foi passado o pano nele pelo seu Haddad. Na biografia do terrorista da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, Pedro Lobo de Oliveira, escrita por João Roberto Lac, temos a confirmação. O contato entre meliantes e presos políticos do Instituto Penal Cândido Mendes, em Ilha Grande, desaguará na formação da primeira grande facção criminosa carioca. De onde vem aquela lenda, aquela historinha, né? Fui pro Rio de Janeiro, roubaram minha carteira, não sei o que. Tem uma piada dizendo, estamos sobrevoando o Rio. Por quê? Porque roubaram minha carteira. No passado tinha muito disso no Rio de Janeiro, super inseguro. Por quê? Porque foi de onde surgiu as facções criminosas. E hoje estão em todo o Brasil. Então essa história começou, já existia sim, mas era localizado. Hoje é um fenômeno nacional. Por que será? Vamos continuar lendo. O historiador e diplomata brasileiro Gustavo Marx também confirma essa versão na sua obra Livro Negro do Comunismo do Brasil. Diz ele, é fato notório que a convivência entre presos políticos e bandidos comuns dos anos 70 lançou as sementes de que seria a maior organização criminosa do Rio, o Comando Vermelho. De 69 a 73, 66 condenados políticos estiveram cumprindo pena no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. Lá mantiveram contato com criminosos comuns, assaltantes de bancos e assassinos presos igualmente pela Lei de Segurança Nacional, o decreto tal, cujo artigo igualava delitos comuns e crimes políticos. Isso foi um erro, diga-se de passagem, tá? Erro dos militares. Foi vários erros militares, tá certo? Nem de longe o regime militar foi perfeito. Não foi
Não sou totalidade uma ditadura, teve períodos ditatoriais, por exemplo, do AI-5, mas se você for assistir em 1964, o excelente vídeo documentário do Brasil Paralelo, você vê que não foi realmente uma ditadura totalidade. Regime militar com um trechinho que foi tirando de fato. Mas enfim, logo no início dos anos 80, os primeiros foragidos da Ilha Grande começaram a pôr em prática os ensinamentos que haviam adquiridos ao longo dos anos de convivência com os terroristas de esquerda. O que era? Assaltos a instituições bancárias, empresas, joalherias, sequestros e execuções. O assaltante de bancos Oswaldo da Silva Calil, ou Valdinho, que viu tudo de perto na Ilha Grande, resumiu as consequências dessa relação. O crime organizado foi muito além do que a luta armada tinha conseguido nos anos 70, tanto em matéria de infraestrutura quanto na disciplina e na organização interna. Os alunos passaram a professores. O professor fez uma assertiva análise das consequências de suas ações e que hoje podemos ver materializado no estado do Rio de Janeiro. Leia você mesmo. Conseguimos aquilo que a guerrilha não conseguiu, o apoio da população carente. Olha só que interessante. Vou aos morros e vejo crianças com disposição, fumando e vendendo baseado. Futuramente elas serão os 3 milhões de adolescentes que matarão vocês, policiais, nas esquinas. Já pensou que serão 3 milhões de adolescentes e 10 milhões de desempregados em armas? Se isso aqui não é revolução, eu não sei o que é. E aí vocês veem de onde vem a sanha autoritária desses caras. Já no início da década de 90, e outra coisa, lembre-se do ódio à polícia. Quem é que fala de ódio à polícia? Qual é a ideologia política que fala de ódio à polícia? Que eu mostrei atrás. Pois é, pensa aí. Já no início da década de 90, o CVRL influencia o surgimento de outra crime, famosa, conhecida como PCC, São Paulo, que também aprenderam técnicas de organização de terroristas de esquerda, como admitiu o guerrilheiro José Roberto Rezende. Adaptaram o nosso modo de organização no modo de vida deles. Durante os anos 2000, diversas favelas eram controladas pela facção e passaram a ser ocupadas por milícias e por unidades de polícia pacificadora, UPP. Aí você vê, até o lado que eles ficam metendo, miliciano, que é outro grande narrativa contra o presidente Bolsonaro, altamente mentirosa. Até essa questão de milícia, que sim existe, é um absurdo também, veio desses caras. Então tudo que não presta nessa área veio deles. E quem está por trás de tudo dos seus dedinhos sujos? A esquerda. Deixando claro que quando eu menciono a esquerda, eu estou falando da ideologia e dos seus principais atores. Eu não estou falando de toda pessoa de esquerda. Muita gente de esquerda aqui onde é crime. Tem gente que quer bandido preso mesmo. Muita gente. Existe uma multiplicidade de visões de mundo das pessoas. As pessoas são diferentes. Agora, é inegável que a esquerda, a ideologia de esquerda é criminosa. Ela passa o pano para crimes porque eles veem como um fim, como um meio para justificar, um meio para chegar a um fim nobre deles. Que eles consideram nobre, né, que é o socialismo. Porque para o socialismo os fins justificam os meios. Porque isso aí é um grande perigo. É um grande perigo esse tipo de ideologia. Porque justifica fazer qualquer atrocidade. Ou passar pano para qualquer atrocidade. Enfim. Em 2016, CV e PCC romperam a relação de aliança que já durava 2 décadas em razão da disputa territorial nas fronteiras do Brasil. Fronteiras do Brasil. Os caras chegaram a esse ponto. O que ocasionou rebeliões nos presídios próximos à região. Aí, repetindo aquilo, no segundo turno da eleição presidencial de 2018, 82,47% dos presos votaram em Haddad, PT, e 17,53% em Bolsonaro. A relação da esquerda com o crime, seja ele organizado ou não, está no âmago do que é a esquerda. É o que eu venho falando, no Brasil, no mundo, no passado e no presente. Qual a razão teriam os socialistas para respeitar leis e instituições burguesas, se eles a condenam e trabalham para a sua destruição dia e noite? Stalin, caso você também não saiba, esse sim grande genocida, antes de ser o ditador que muitos conhecem, assaltava bancos para arrecadar fundos para o partido. No Brasil da década de 30, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, via os cangaceiros como revolucionários em potencial. Então você vê, essa militância, a criminalidade não é nenhuma novidade da esquerda. De muito tempo já. No livro Camaradas, nos arquivos secretos de Moscou 93, escrito pelo jornalista William Wack, temos a demonstração de como em 1973 o Comintern, Internacional Comunista, instruiu o comitê do PCB a assumir a liderança de quadrilhas de criminosos para fomentar a luta de classes, que surgiriam do seu conflito com a polícia, a sociedade e a lei. E até hoje fazem isso, até hoje é um ataque atrás do outro da polícia. Vocês viram, eu mostrei as reportagens pra você, falando do terror dos criminosos, e mesmo assim os caras destacam um ponto pra dizer, a polícia chegou lá atirando pra assustar. Cara, qual é o sentido de reclamar dos policiais estarem atirando pro alto se o problema é os caras tá queimando ônibus, incendiando, depredando patrimônio e causando medo das pessoas?
que elas não podem sair de casa. Qual é o sentido? Percebe? É assim que funciona. Só reparem no noticiário assim, local mesmo, ou da Globo, vocês sempre vão ver alguma coisa metendo pau na polícia. Toda vez que eu assisto, eu vejo algum. Quando eu assisto, poucas vezes que eu assisto. E olha que nada falamos sobre a relação do PT com o Foro de São Paulo e as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Como, por exemplo, em 2009, Lula sugeriu em entrevista coletiva publicada pelo Estadão que as Farc, se em um continente como o nosso, um índio metalúrgico podem chegar à presidência, é porque alguém das Farc disputando eleições não pode. Mas esse é assunto de outra publicação. Ah, Walter, mas a Farc é uma galerinha política que está lá protestando para botar socialismo, blá 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 blá. Não. As Farc eram uma força revolucionária armada. Faziam guerrilha revolucionária na Colômbia. E eles têm associação com o crime organizado, segundo o seu Fernandinho Beiramar. Eles são comandantes do crime organizado na América Latina.